Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do Novo Mercado. Aqui quem fala com vocês é o Lucas. Para quem não me conhece, eu sou artista digital, trabalho com manipulação e pós-produção de imagem já fazem praticamente 16 anos profissionalmente, né? Desde os meus 14 e desde então tenho percorrido aí uma trajetória dentro do digital, construindo imagens, contando histórias e tentando de alguma maneira introduzir, né, e viver cada vez mais das ferramentas que o design me oferece, das possibilidades e portas que esse mercado tão rico tem para todos nós que somos profissionais. E hoje eu estou aqui com essa aula a convite do Novo Mercado para abrir um pouquinho para vocês sobre o meu processo criativo, contar um pouco da história de um projeto muito legal, muito rico e que traz uma narrativa muito interessante e conta uma história muito importante sobre desde o processo de concepção de uma ideia, desenvolvimento, briefing, referências, enfim, como que um projeto de uma imagem pode ser tão importante, tão impactante assim, dentro de qualquer área específica que hoje a gente tem utilizando o design como solução e como ferramenta. Então, o tema de hoje é o design como ferramenta de retenção. É um tema que eu tento cada vez mais abordar e trazer com bastante profundidade e embasamento, justamente porque a gente vive numa era do digital que cada vez mais a velocidade, o dinamismo, a atualização das informações ela é tão constante que muitas vezes a gente se perde, né, na quantidade de volume, informação, dados que chegam até a gente e como que a gente filtra isso, como que a gente usa isso de alguma maneira para reter a atenção da nossa audiência. Então, o design é uma ferramenta muito importante, porque através de todos os princípios, todos os fundamentos, todas as técnicas que a gente pode utilizar desta área que é tão promissora, rica e tem crescido cada vez mais e se valorizado cada vez mais, como que a gente pode utilizar isso para utilizar os nossos projetos, para reter a atenção nesse mundo que cada vez mais é dinâmico, é rápido e precisa aí prender a atenção da galera para conseguir chegar no intuito final de um objetivo, de um produto, de uma conversão ou qualquer coisa que seja. Hoje ninguém mais quer, ou não somente mais adianta você chamar a atenção das pessoas, né? O que importa é se ela realmente parou para te ouvir, porque, como eu disse, muitas vezes chamar só a atenção, acaba se perdendo e acaba atropelando numa outra quantidade de informações ao mesmo tempo que você vai receber, e isso de alguma maneira não vai fazer com que você consiga gerar empatia, conexão, enfim. Então hoje eu vou tentar abrir para vocês aqui um pouquinho da minha visão sobre isso, trazer a imagem que nós construímos passo a passo, contar um pouquinho de como eu pensei, como o nosso time todo elaborou desde as primeiras negociações com as pessoas envolvidas até a finalização, o desmembramento e a conclusão deste material. Quero me apresentar um pouquinho mais detalhado para quem não me conhece ainda. Eu nasci numa cidade do interior de São Paulo, depois me mudei para São Paulo justamente para tentar viver e conseguir viver da carreira da criatividade, do desenvolvimento, do design. A minha formação superior, isso eu sei que é uma pergunta recorrente na vida de quem trabalha com isso. Eu nunca fiz nada ligado à Faculdade Superior de Design, de fotografia, de publicidade, nada disso. Eu tive a escola praticamente do mercado da vida, assim, que foi trabalhar para outros estúdios, trabalhar para outras empresas, trabalhar com grandes mentores, com grandes fotógrafos e assim então eu fui aprendendo de verdade como as coisas realmente funcionavam. Minha formação técnica superior é engenharia da computação, que não tem absolutamente nada a ver necessariamente com o que a gente faz hoje, mas tudo isso me deu uma percepção muito importante de como hoje o digital, né, a internet, ela nos abre essas portas muito fortemente assim, para a gente conseguir aprender, evoluir, crescer na área
captando, informando e compartilhando conteúdo com milhares e milhares de pessoas. Então, espero que todos vocês que estejam aí, que essa troca seja cada vez mais genuína entre a gente e que esse decorrer dessa aula vocês possam absorver muito conteúdo comigo, compartilhar muito conteúdo com outras pessoas, que eu aprender muito com todos vocês. E no final dela eu tenho certeza que todos aqui vão sair mais ricos do que começaram e tenho certeza que de uma forma ou outra vai sair mais inspirado, porque a gente sempre tenta fazer com o nosso trabalho um pouco desse objetivo. E o grande segredo desse projeto, quando eu recebi o convite dele, né, foi uma coisa muito interessante assim do convite quando chegou, porque foi algo que conectou diretamente com o que eu já pensava ou já tentava fazer dentro da minha trajetória profissional, fazer com o meu pensamento, com a minha produção de conteúdo, com a forma como eu enxergo o design dentro de tudo isso. E o título, né, desse projeto, que era um documentário para o H1 Editor e para o Novo Mercado, chamado Efeito Influência, calhou muito bem, porque hoje a gente vive exatamente, né, nessa era muito forte de marketing de influência, de como a influência ela está presente desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Todas as suas decisões são baseadas em uma série de outros fatores ou escolhas que você faz porque alguém te influenciou de alguma maneira. E isso, de certa forma, foi algo muito interessante quando eu recebi a primeira informação de que o título era esse. E aí, óbvio, uma cabeça criativa e qualquer pessoa que está nesse mundo do design e da criação, isso já começa a borbulhar uma série de novas ideias e possibilidades. E o projeto ele começou a se desenvolver aí. E aí todo mundo sempre, né, me pergunta: Lucas, como que você recebe essa informação? Como nasce uma ideia, como você traz, né, dá vida a uma informação que até então não estava na sua cabeça e a partir do momento ela passa a estar. Como que é o processo de desenvolvimento? Como que é realmente o seu processo criativo para isso? E como que você realmente faz com que tudo isso ganhe corpo e passe a andar sozinho a partir, né, da execução de algumas etapas. E aí que entra o processo de você usar o design para isso, né, e participar de todas as etapas que o design necessariamente requer e que você precisa fazer o processo de imersão, de captação, de estudo, layoutação. Então, são muitas etapas que todos vocês aqui que tenho certeza que gostam, amam o design e amam a criatividade e a criação, já sabem que é essencial nessa etapa. Então, estou aqui com uma apresentação e aí eu queria mostrar para vocês a capa do final do nosso projeto, que foi a capa do documentário feito para o Efeito Influência, né? E esse desenvolvimento, esse projeto, ele tem uma série de particularidades muito interessantes assim, e que eu vou tentar contar aqui para vocês de uma forma muito simples, objetiva e transparente, porque vocês vão, de certa forma, se conectar com muitas decisões e questões que aconteceram ao longo desse projeto e que ao final dele foi gratificante para mim, para toda a equipe que participou. Para o resultado final, a gente sempre teve, até então, um resultado e um retorno de um feedback muito positivo do que aconteceu até aqui. Mas o grande segredo de tudo isso, né, o grande segredo do projeto como um todo, eu acho que é aí que entra muitas coisas que todos vocês já devem ter passado em alguma situação da vida, que esse tipo de projeto ele engloba praticamente todas as habilidades que um designer profissional, ou um bom designer, precisa conhecer e começar a dominar para conseguir ter aí boas habilidades, boas skills, saber
conseguir olhar para um projeto como esse e falar, olha, eu consigo desenvolver, consigo entregar ou consigo entender a lógica de tudo que acontece no projeto para chamar pessoas específicas para o time. Então é um projeto que envolveu identidade visual, é um projeto que envolveu direção de arte, é um projeto que envolveu fotografia, manipulação de imagens, adaptação e aplicação dessa peça para uma série de outras variadas peças que hoje a gente falando em mídias sociais, né, em social media, isso requer muito da sua versatilidade e da sua capacidade de adaptação. Porque quando você cria algo hoje, você não é mais como era antigamente, que você pensava numa única mídia, num único formato e ele, sei lá, desmembrava para um ou dois a mais. Hoje não. Hoje você fala de uma criação, de um projeto que muitas vezes ele está no mundo físico e está no mundo digital. E são mundos que possuem totalmente características muito particulares e individuais de cada mundo, tamanhos diferentes, saídas diferentes, qualidades diferentes. Então, a versatilidade e a adaptação de um designer de social media hoje, ou de um designer completo, ele é uma skill ímpar, assim, para quem possui, para quem se dedica a entender que a importância da construção, ela passa desde o processo que você começa e já sabe que lá no final você precisa, né, decupar isso em vários outros tamanhos. Então você já pensa isso lá no comecinho para evitar problemas, evitar dores de cabeça e chegar no resultado final de uma maneira muito simples, muito assertiva e que a gente economize o que a gente tem de mais precioso nos dias atuais, que é o nosso tempo. Então é uma coisa que eu também sempre tento reforçar para todos vocês, que é o quanto a preocupação com o tempo, a preocupação com o que você vai executar naquela tarefa e você fazer isso de uma maneira assertiva, economizando tempo a cada projeto, vai fazer que a tua vida dentro do design e dentro dos projetos fiquem cada vez mais rentáveis, fiquem cada vez mais positivos. Então, vamos tentar bater esse papo aqui agora em diante e quem tiver qualquer dúvida, perguntem, joguem aí nos comentários e a gente vai trocar aqui de maneira muito direta, muito transparente. Eu espero que vocês se divirtam com o que vocês vão ver a partir daqui. Como o projeto nasceu, né? Essa é a primeira pergunta que acho que vocês devem estar perguntando ou questionando. Como que isso chegou até mim e como que a gente, a partir de então, deu vida a tudo isso. Tudo isso veio a convite do Rodrigo, que é aqui da H1 Editora do Novo Mercado. A gente já se acompanhava pela internet, a gente já tinha trocas ali de conhecer o trabalho de um ou outro. E ele me mandou uma mensagem no WhatsApp falando, cara, precisamos combinar umas aulas no Novo Mercado e tudo mais. E tem um projeto muito legal que está nascendo agora, que é um documentário sobre influenciadores. Eu estou trabalhando nisso fortemente. É um projeto bacana. Me deu um breve resumo de tudo isso. E a minha resposta, óbvio, foi imediata em agradecer o convite e dizer, cara, me conta mais, você já tem algum rascunho, já tem algum layout? Então aqui é meu primeiro ponto de atenção, assim. Quando um projeto nasce, ou quando você precisa desenvolver algo que está na cabeça de uma outra pessoa, que não é um projeto autoral seu, a primeira coisa que vocês precisam fazer, assim, indispensavelmente, e que vai te dar total segurança dos passos que vão vir a seguir, é o layout ou o esboço ou o RAF ou qualquer nome que você queira dar para qualquer desenho que aquela pessoa que está tentando te dizer o que ela quer criar, ela precisa te passar. O meu contato com o Rodrigo até então, ele era digital, a gente não se conhecia pessoalmente, a gente não tinha sequer muita intimidade. Ele e o time dele, eu tenho certeza que já estava, né, muito mais imerso dentro dessa ideia, dentro dessa história do que eu. Então, quando pinta um convite desse e você precisa, né, topa participar e entende como que você vai entrar com as suas habilidades ali, a primeira coisa é você ter esse primeiro processo de empatia, né? Eu acho que essa é a palavra, de você tentar se colocar na cabeça da outra pessoa e tentar, de alguma maneira, fazer com que ela conte a história para você. E aí, a partir disso, esse foi o primeiro RAF, esboço ou desenho que eles me mandaram. E em cima desse esboço eles já estavam obrigatoriamente trabalhando em cima de uma imagem, de alguma coisa que inicialmente estava conversando internamente. E o mais legal desse esboço é que, por mais simples que ele pareça ser, esse carinha, ele é
a, a bola de cristal, assim, para todas as etapas que vão vir a seguir. Porque qualquer coisa que eu tivesse questionamento do caminho que eu ia seguir, eu ia procurar aqui nessa pergunta, eu ia procurar aqui nessa imagem. Porque ele me deu aqui a direção de como ele imaginava a imagem, de como na cabeça dele o efeito influência estava presente, né, o título ou a diagramação ou o tamanho do ring light. Ou seja, por mais subjetivo que pareça uma análise de uma imagem muito simples, se você parar e gastar tempo observando, ela vai te dar muitas informações que vocês vão precisar quando vocês precisam começar a criar qualquer projeto. E esse, na minha visão, trabalhando tanto tempo nesse mercado, é onde eu vejo que a maioria das pessoas que se perdem, erram, né, não tem um fluxo correto de construção, né, de um projeto como esse, é falta desse alinhamento, é falta dessa captação, dessa troca de informações que inicialmente, né, precisa entre o fornecedor e a pessoa que de fato ali está te contratando, né? Então, isso vai te economizar muito tempo e, consequentemente, o resultado final vai ser muito mais assertivo quando você começa do simples, começa do básico. Porque a partir dali, as próximas decisões vão ser muito mais orientadas e o processo vai ser muito mais interessante. Obviamente, depois desse esboço e desse RAF, a nossa conversa continuou e eu pedi para ele algumas coisas que, ao longo dos anos, eu tenho entendido que é a maneira mais correta de se trabalhar. Não estou dizendo que fazendo que qualquer juízo de valor de que o meu processo é correto e que não existem outros. Eu estou dizendo que ao longo do tempo eu tenho trabalhado dessa forma e eu tenho entendido que cada vez mais eu tenho chegado no resultado a fim de evitar qualquer erro ou problema na execução. E aí eu comecei a questionar coisas muito simples, de como ele imaginava a imagem, se ele queria o ring light apontado para alguma pessoa, como que seria a narrativa e a história do documentário, que até então eu não tinha assistido e não tinha entendido como seria aplicado tudo isso. Então, essas informações, essa conversa, ela é muito válida. E, obviamente, ela foi se desenvolvendo. E o mais interessante, né? Até aqui a gente sequer tinha fechado o orçamento do trabalho. Isso é uma coisa que eu acho muito válida e eu incentivo que todos vocês, quando toparem participar de um projeto, que você já passe a viver esse projeto a partir do momento que o convite chega e não a partir do momento que o projeto é aprovado no orçamento. Porque muito do que você vai colocar no seu orçamento ou muito do que você vai calcular como tempo para você executar aquela tarefa, você já precisa estar preparado emocionalmente e, de certa forma, né, tecnicamente, para o que vai vir adiante. Então, a partir dessa conversa, esse foi o meu primeiro layout final, assim, que eu apresentei para o Rodrigo. E falei, cara, foi mais ou menos nessa linha que eu entendi como seria a sua imagem e, a partir daqui, faz sentido, não faz? Estou correto? Estou errado? Então, ele olhou e falou, cara, é isso, mas não é bem isso. E isso para mim foi muito importante, porque eu já estava com muitas das diretrizes aplicadas aqui numa imagem que era um layout inicial, que eu juntei peças que eu peguei de banco de imagem, fundos, etc. e fui construindo ali. Isso aqui, gastei ali meio período para chegar nessa imagem. Ela não tem muito refinamento, muito acabamento, mas já dava para ele olhar e falar... Tá no caminho correto que eu quero, mas a gente precisa direcionar e refinar ainda mais para o resultado que eu preciso. E aí vem o que a gente chama, né, de você fazer o brainstorm, né, o briefing mais completo do que vocês precisam, que eu liguei para o Rodrigo, mandei uma mensagem, falei, cara, entra no Pinterest agora, entra no Google, faz uma pesquisa gigantesca, você, sua equipe, todas as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo, e separa exatamente tudo o que você gosta. E quando eu falo tudo o que você gosta, não é que ele ia entrar no Pinterest e falar assim, ring light. Ele não ia procurar ou fazer uma pesquisa de campo ou uma prancha de referências como essa, de coisas que estão diretamente ligadas ao assunto que ele quer abordar. Porque a partir disso, ele iria condicionar ou ele iria ter um viés muito encaixado ou até mesmo engessado de
um assunto que necessariamente a gente poderia ampliar muito mais e trazer referência de fora que conecta muito mais com as pessoas envolvidas. Então, a pesquisa aqui de referências, e eu indico que vocês sempre façam isso, é a respeito de coisas que você olha e você gosta, né? Quando você vê um filme, quando você vê um cartaz, quando você vê um post no Instagram, quando você vê uma imagem, essa imagem ela te atrai por uma série de fatores psicológicos que são individuais e característicos de cada ser humano. E esses fatores psicológicos são pontos importantíssimos que a gente traga para o projeto quando a gente tem pessoas envolvidas e que estão vivendo aquele projeto. Não adiantava o Rodrigo me trazer informações de ring light, porque eu já sabia que era o caminho que ele queria, mas eu queria saber o que ele olha e ele acha bonito. Quais são o tipo de tipografia que ele olha e ele acha que encaixa com o visual que ele imagina para o documentário. São uma série de fatores, se ele é mais minimalista ou se ele é um cara um pouco mais que gosta de um assunto um pouco mais, né, pesado, carregado, ou qual é o tipo de paleta de cores que ele vai se agradar mais. Ele é um cara que prefere cores mais frias ou cores mais quentes. Então, a partir dessa referência ou dessas imagens que ele capturou junto com o time completo, ele me devolveu exatamente com essas mensagens. E foi a pergunta que eu fiz para ele. Me descreva, em poucas palavras, cada uma das imagens que você selecionou. E aí ele foi muito assertivo e aqui a gente fechou o projeto. Aqui era onde eu já sabia que grande parte da minha construção de imagem estaria muito bem segmentada. Porque ele falou, olha, da imagem de Cannes eu gosto da tipografia elegante e das cores agradáveis. Né? Do filme do Steve Jobs eu gosto do minimalismo. Do King Richard eu gosto do minimalismo. Então, ou seja, ele foi me dando, né, dicas, cápsulas ali de informação que são essenciais que vocês capturem dos clientes de vocês, que vocês capturem das pessoas que futuramente vão te pedir um projeto ou vão te contratar para você desenvolver algo. Porque eu tinha aqui uma filtragem interessantíssima de como eu ia construir a imagem. Então, a imagem já estava pronta antes de sequer de eu abrir qualquer referência ou pegar qualquer banco de imagem ou fotografar qualquer coisa. Por quê? Qual é a característica particular de você trazer referências para o seu projeto? Qual é o lance do que a gente chama do plágio inteligente, né? No bom sentido? Quando a gente fala hoje sobre criatividade, é até um assunto relativamente um pouco polêmico, né? Que a gente fala que a criatividade ela não existe, a criatividade é uma cópia. Não existe nada nos dias atuais, ou seria muito preciosismo ou até mesmo inocência da minha parte pensar que eu vou criar algo que alguém nunca pensou, criou ou fez parecido. E não é essa a intenção de qualquer projeto ou qualquer desenvolvimento que a gente faça. Mas é como que você faz algo que já existe de maneira diferente, com a sua assinatura, com o seu pensamento, juntando referências completamente diferentes de outras pessoas. Então percebam, ele me falou que na primeira imagem aqui no The Martian, ele gostava do elemento central, que eu já bati o olho, já enxerguei um ring light ali. Por quê? Quando você olha algum cartaz, um filme, uma imagem, ou qualquer coisa que seja, são formas se conectando e se movimentando ali. Então, aqui não era um capacete, era um círculo. E o círculo, o que ele tem a ver? Ele tem a ver com o formato do ring light. Então, eu já sabia que o ring light ele tinha um peso que poderia casar muito bem com a referência que ele já tinha gostado. E aí a gente começou a desenvolver mais. Ele me deu uma dica muito legal. Ele falou, cara, o cartaz do Titânio, não sei o nome, como que traduz esse filme, eu gosto muito dessa paleta. E eu já olhei para essa paleta e já me apaixonei, porque eu já imaginei, né, a combinação tríade aqui das cores quentes com as cores frias. Já conectei, falei, poxa, o ring light claro com o fundo azul já vai me dar um contraste. E aí a gente começa a falar sobre fundamentos do design, que é alinhamento, respiro, contraste. Então já estava com o caminho ali sempre muito direcionado. Ele começou a me dar direção de tipografia, que junto com esse projeto de construção da imagem, a tipografia ela é parte essencial disso, ou até mesmo mais importante do que a própria imagem, porque ela carrega o peso, né? Ela carrega a leitura, ela carrega o significado do documentário como um todo. Então, ele me falou, cara, essa referência de Cannes, eu gosto da fonte, a fonte mais manuscrita, né, das duas outras imagens também faz muito sentido para mim. Então, eu já estava na minha cabeça assim, o esqueleto desenhado, né, das etapas que eu ia seguir. Então,
paleta de cores, né, o tamanho e a estrutura da imagem com as referências e a tipografia que eu ia trabalhar. Então percebam quanto é essencial esse tipo de decisão e essa troca, que aconteceu 100% de forma digital. A gente sequer se encontrou, né, presencialmente uma única vez para falar sobre isso, mas um bom briefing, um brainstorm bem elaborado, uma troca, né, muito transparente e perguntas direcionadas, sem florear muito, né, sem perguntar coisas que não estão diretamente ligadas ao projeto, vai fazer com que você encurte caminhos e, consequentemente, você chegue nos resultados de forma mais assertiva. E aí a gente trouxe uma questão assim que é princípios de Gestalt, que para quem estuda design, semiótica, imagem, isso aqui rege, né, muito do que a imagem precisa ter para você olhar para ela e gostar. Porque quando você olha para alguma coisa e você gosta, não é porque você gosta porque aleatoriamente isso acontece. Existem ali uma série de regras científicas e fundamentos psicológicos que te afetam de alguma forma. Proximidade, similaridade, respiro, alinhamento, similaridade, continuação. Ou seja, são uma série de regras de Gestalt, que eu não vou entrar aqui a detalhe, mas eu recomendo fortemente que vocês busquem sobre isso, para quando vocês começarem a criar algo, que comecem a pelo menos colocar uma ou duas coisas de Gestalt na imagem, e eu vou explicar daqui a pouco como que isso entrou no projeto como um todo. Essa foi a imagem final, tá? Então aqui eu já tinha a aplicação dela já com o que a gente chama de margem de segurança, né? Que, como eu disse lá no começo, hoje a gente pensa na imagem com uma série de respiros para ambos os lados, topo, cima, topo, baixo, esquerda, direita, justamente para você entregar isso para o teu cliente e ele conseguir trabalhar isso com, cara, da maneira que ele achar mais interessante. Não existe nada mais gratificante, eu falo isso porque eu também muitas vezes contrato outros fornecedores, não existe nada mais gratificante do que alguém que tem esse tipo de preocupação, né? Que o cara que ele entrega e ele vai além, e ele pensa com o teu pensamento, né? Ele evita dores possíveis que você não gostaria de ter, porque isso gera empatia, gera conexão, possivelmente vai fazer com que o resultado seja muito mais fluido, natural e futuramente isso gera sempre muitos bons frutos de novos projetos, novos contatos, enfim, uma rede muito maior de, né, conexão, porque você se preocupou em fazer além do que foi pedido, porque você sabe a necessidade que isso vai ter ali. Então, eu vou abrir agora o projeto, né, tentar contar um pouquinho da história dentro do Photoshop, sobre o passo a passo do que foi feito ali. Eu não vou conseguir, obviamente, explicar cada um dos assuntos e das camadas que foram colocadas, porque a gente tem um tempo um pouco controlado aqui, mas vocês vão perceber que as decisões elas sempre são muito simples e diretas, em cima da nossa referência e em cima do que a gente precisa. Um ponto importantíssimo que eu sempre vou tentar reforçar com todos vocês, e isso é uma assinatura do meu trabalho, e eu tenho, talvez seja a maior preocupação de todas as pessoas que trabalham comigo, que estão produzindo e criando junto comigo, é você entender que a imagem ela possui níveis de camadas. E quando eu falo níveis de camadas, é o quanto você olha para uma imagem e você consegue enxergar a profundidade que essa imagem tem em detalhes e em camadas, de fato. E isso é algo que qualquer designer ou qualquer, né, criativo, publicitário, pessoas que trabalham diretamente com esse tipo de situação, eles precisam tomar muito cuidado e preocupação, porque quanto mais camadas você coloca na tua imagem, quanto mais processos e detalhes, refinamento e qualidade você coloca nessa profundidade de informação que uma imagem tem, mais tempo as pessoas vão gastar lendo a sua imagem. E quanto mais tempo a pessoa gasta lendo a sua imagem, mais retenção você tem. E aí a gente volta no que a gente chamou o design como ferramenta de retenção. Porque se eu te seguro nessa imagem mais do que 2 segundos, né, que talvez seja o tempo médio do que uma pessoa gasta hoje passando sobre uma imagem no feed do Instagram, às vezes até muito menos. Quanto mais tempo eu te seguro olhando sobre isso, maior a minha chance de você conectar comigo de alguma forma, conectar com o documentário, sentir curiosidade e a partir dali eu consigo gerar um fator de conversão
infinitamente maior. Então, é uma ferramenta poderosíssima para isso. É uma ferramenta que, através da imagem, eu consigo te influenciar de alguma forma. Porque eu consigo fazer com que você enxergue a imagem ou a história que eu quero contar da maneira que eu guio o teu olhar, colocando sombras e luzes aqui. Onde tem mais luz, você presta atenção com mais intensidade. Onde tem mais sombra, você não gasta tanto tempo assim. Então eu consigo te guiar na imagem. E eu consigo fazer com que você, naturalmente, fique mais tempo ali. Usando aí todas as regras que até então eu tentei apresentar aqui para vocês. Então, a ideia dessa imagem era, cara, brincar com esse loop infinito do ring light. Fazer com que eu realmente estivesse olhando para uma fonte de luz. E quando você pensa assim, você tenta trazer para a imagem características, né, de textura, de volumes, luzes, que realmente te dá a sensação de que você realmente estivesse olhando para um ring light. Porque quando você coloca uma única camada de interpretação, que é, se eu tivesse criado um único ring light aqui, uma luz branca, um fundo contrastado, escrito texto, e não tivesse todos esses elementos que são essenciais para a leitura que vocês estão vendo aqui, né? Esses flares, essas texturas, esses volumes, essas transições que inicialmente pode até parecer um pouco de sujeira, mas tudo isso faz com que você fique mais tempo ali e, consequentemente, o meu objetivo final fique mais próximo do que você tivesse simplesmente rolado essa imagem no feed e por algum motivo, né, não dado tanta atenção para ela. Tá? Outro ponto importante foi a tipografia. E aí eu vou entrar numa segunda etapa aqui, vou para o Photoshop agora, vou mostrar o projeto. E aí eu volto e explico da tipografia, do porquê que ela foi pensada dessa forma e como que a gente pensou para ela encaixar exatamente dentro das referências que a gente tinha lá inicialmente. E é a mistura de uma fonte manuscrita com uma fonte mais condensada, né? Tudo fazendo um pouco mais de sentido aqui. Então eu estou com a imagem aberta aqui no Photoshop. E a imagem, ela tem, obviamente, tem uma série de camadas aqui que eu vou ligando e desligando para explicar uma a uma para vocês de uma forma que fique mais objetiva e visual assim do que está acontecendo. Vamos lá. Então, o grande segredo de você construir algo, né, ou principalmente uma imagem, é que nem sempre essa criação ela é linear da maneira como vocês vão ver aqui. Então, nada do caminho que eu vou mostrar aqui para vocês aconteceu no sentido de foi 100% assertivo, né? Nossa, colocou, deu certo, casou, vamos para a próxima. Não. Tem muito processo de teste, tem muito processo de tentativas que acontecem na hora que você está desenvolvendo o seu processo criativo. Mas mais do que isso, é você pensar na imagem como formas. Isso facilita muito. Quando você vai fazer qualquer curso de desenho ou qualquer curso de ilustração, uma das grandes características que você aprende, né, logo lá nos primeiros módulos e básicos, é você não enxergar o desenho como um desenho, mas sim como uma somatória de formas. E foi basicamente isso que eu tentei brincar aqui com esse projeto. Então, começo sempre com uma tela preta ou branca, como vocês acharem interessante. E por mais maluco que possa parecer, eu sempre coloco as guias. Então, eu tenho aqui as guias de sangria, que a gente chama, que são as sangrias de impressão básicas para você ter ali, né, sobras caso você precise ter mais áreas na imagem. Mas, de novo, eu vou mostrar já no crop do cartaz, né, para dar mais leitura para vocês, até para contextualizar mais com o que era o projeto, mas todo o projeto ele foi construído em cima desse Canva aqui, ó. Então, eu já tinha aqui a demarcação do tamanho, né, original do cartaz, né, da planta técnica, que seria a saída final. E eu sempre sou meio megalomaníaco de expandir muito mais do que precisa. Então, eu tinha quase o dobro a mais aqui do cartaz para o lado e para cima um pouquinho, porque eu imaginava que as proporções cresceriam sempre mais para o lado do que para cima. Então, eu sempre já criei a imagem pensando nesse tipo de projeto.
porque aí depois eu só vou cropando, né? Vou fatiando isso em formatos que eu preciso, apresento para o cliente e eu já tenho ali não somente a imagem final, mas todos os desdobramentos pensados exclusivamente para aquilo. Outro ponto importante é que em cada desdobramento, né, em cada formato, o formato das luzes aqui, ó, ele iria se comportar de maneira diferente. Então tem hora que o flare ele tem que estar mais para cima, tem hora que ele tem que estar mais para baixo. Então todos esses elementos é interessantíssimo que você pense de forma solta e editável para você conseguir manusear isso da forma como você precisar posteriormente, beleza? E aí, primeira coisa, então, pense o projeto como formas, né? Então, como que você traria isso para a sua construção? Então, eu tinha aqui, eu vou ligando para ficar mais fácil. Eu tinha aqui o ring light, né? Esse aqui já era o flare. Deixa eu ligar ele aqui. Aqui, flare. Aqui. Eu tinha um ring light e aí você fala, poxa, Lucas, como que você começou a trabalhar dessa forma? Eu trouxe as referências para o projeto e fiz uma pesquisa de campo aqui gigantesca de formas e luzes, né, que poderiam me ajudar muito na maneira de trazer isso para a imagem. Então, ao invés de eu entrar em qualquer banco de imagem ou, sei lá, pegar qualquer referência e trazer isso como ring light, por exemplo, pegar uma imagem como essa, que, óbvio, é muito, né, indicativa e ela serve muito bem, eu me preocupei mais em trazer elementos que direcionassem melhor o que era o efeito do ring light, ou qual é a textura, o acabamento, né, o tipo de resultado que um ring light me traz. Então eu me preocupei mais em buscar luzes, em buscar formatos, em buscar coisas que necessariamente estavam ligadas ao efeito da luz. Tá? Então tudo de maneira muito simples e objetiva assim. Esse é uma das etapas do projeto que vai te levar a um resultado final mais assertivo, porque você precisa gastar mais tempo pesquisando, gastando tempo ali na sua bagagem do que vai compor o teu projeto. Tá? Então, a partir dali, eu vou ligando aqui as minhas etapas para vocês visualizarem. Então, eu tinha aqui a primeira luz, né, o primeiro formato de ring light que eu cheguei, e aí eu fui construindo o ring light bem na unha, assim. Fui tentando trazer ele de forma bem direta e objetiva. Por exemplo, eu tinha aqui um tripé. E aí, Lucas, como que você fez esse tripé? Cara, banco de imagens. Se você não quer fotografar você entra no Shutter da vida. E aí você procura como tripé, você vai encontrar uma série de possibilidades, enfim, informações, de bancos de arquivos que podem te ajudar ali na sua construção. Então, ó, você encontrou um ring light, ele faz sentido para você, foi exatamente esse que eu usei, ó. Ele era um vetor, ele nem era uma imagem, mas depois eu transformei ele em imagem, trazendo textura, acabamento, luz, e recortei ele bonitinho dentro do Photoshop e joguei aqui. Então, essa estrutura inicial, ela já me dava, né, aquela primeira sensação muito legal, que era a da referência. Então, olha só, se eu trouxer a referência para cá, perceba que eu já estava, né, imitando a referência, trazendo muito bem para a imagem. Então eu já estava num caminho seguro, um caminho que eu sabia que tinha liga, tinha jogo. Tá? Obviamente faltava trazer muito mais detalhes e profundidade para isso. A ideia inicial, quando eu comecei, eu me baseei numa paleta quente, que era a paleta basicamente do filme aqui mesmo, né? Que era um laranja com amarelo, cores vizinhas aqui que funcionavam muito bem. Então eu comecei a trazer todo o tratamento de cor do ring light, né, da luz, para o dourado. Porque em um clique eu pensei, cara, o ring light, a luz é dourada, vai me dar um aspecto mais premium, vai me dar uma sensação, né, de mais valorização do efeito influência. Então eu comecei a ir nessa narrativa, eu comecei a ir nesse caminho e
dar uma brisada na ideia, né, dentro dessa linha de raciocínio. Coisas muito simples de ajuste de cores e tudo mais, eu fui colocando aqui. E uma coisa que, quando eu falo para você que é sobre você aumentar a profundidade da tua imagem, né, é você trazer mais camadas de percepção da imagem, é que é o seguinte, ó, isso aqui é um ring light, beleza? Ele está aqui, eu desfoquei ele, porque eu não queria que ele chamasse tanta atenção, eu desfoquei e eu ajustei a cor. Tá? Ajustei a cor conforme. Só que olha como eu poderia ter parado a imagem aqui e estava ok, ele ia passar a mensagem exatamente como um ring light, mas aí quando você começa a aumentar as camadas de informação e densidade, é você colocar detalhes finos. Por exemplo, eu trouxe um brilhinho para lá. Ó. Por quê? Porque eu sei que esse brilhinho vai fazer com que a pessoa bata o olho e ela se sinta mais interagida, falar, quero analisar o que tem ali. É um brilho? O que é? O que é? É uma sujeira? Então, todo esse tempo a mais de análise que muitas pessoas acham que não, a imagem tem que ser assim, pelo contrário. Você tem que gastar mais, né, essa percepção com que as pessoas comecem a enxergar o que tem ali. Então, eu coloquei outro brilhinho. Então, tudo isso faz com que a imagem fique mais fotográfica. Olha como ela era vetorial e quando você só traz acabamentos de luz e sombra, você traz efeitos naturais do que aconteceria se você realmente estivesse olhando para um tripé e estivesse apontando uma luz para ele. Porque todo metal, ele reflete a luz e tem ali, né, o que a gente chama de bloom, que é a luz reverberada. Então, só trazendo detalhes de como é o meu pensamento sempre que eu vou criar algo. Assim, eu sempre tento olhar a imagem no contexto geral, né, e depois eu vou me aprofundando, né, refinando detalhes, porque eu sei que isso vai gerar mais camadas de interesse na hora de fazer essa interpretação. E aí, eu olhei para esse ring light e eu sabia que ele não tinha aqui o efeito da luz. Então, eu precisava trazer o efeito da luz. E foi isso que eu fiz. Ó. Eu fui lá e trouxe um efeito de luz através de uma imagem que também era uma referência, né, de um banco de imagem. Então, eu tinha aqui, ó, eu tinha aqui uma imagem que me serviu muito bem como uma referência para isso, que também era uma imagem vetorial. Então, olha a quantidade de dados que eu estou trazendo para a imagem que me ajudam a construir isso. E que nem necessariamente eu preciso olhar e falar, nossa, eu preciso fotografar um ring light. Ou eu posso ir construindo isso. Né? Faz o shape, olha para o shape e fala, o que tem ali? Tem uma luz, tem uma sombra, né? Tem um halo, o que acontece? Então, olha para o seu objeto que você está representando e tenta imaginar a desconstrução dele a partir dali. E você vai trazer elementos muito mais, né, característicos e detalhistas do que se você realmente tivesse pegado algo pronto e colocado ali. Essa é uma linha de raciocínio que eu gosto e funciona sempre muito bem. Tá? Então, trouxe a luz e aí vem o acabamento de você falar, cara, se tem essa quantidade de luz acontecendo aqui na cena, eu estou olhando para esse ring light, você já olhou para a luz para ver o que acontece? Você sempre olha com aquele, né, com o flare acontecendo, né, que é a intensidade de luz cruzando o teu nervo óptico. E com isso, você começa a trazer esses acabamentos. Então, existem N maneiras de você fazer isso, né, de forma interessante no Photoshop. Sei lá, vou pegar aqui e vou simular uma que vai ajudar muito vocês. Por exemplo, vou criar um documento novo. E eu tenho um banco de imagens aqui, obviamente, conforme eu vou construindo repertório de projetos, de trabalhos, de várias coisas que fazem parte do meu cotidiano como tarefa, né? Eu vou armazenando isso numa biblioteca, que é uma biblioteca digital de várias coisas que podem me ajudar aí, né, no dia a dia. Então, uma coisa que eu sei que eu uso muito são... Deixa eu fechar aqui. Deixa eu pegar que é mais fácil aqui. São os meus flares, que são os efeitos de luz. Então, eu tenho aqui um flare, vou fazer o download dele aqui dentro da minha conta, inclusive fiz até um download novo aqui. Então, por exemplo, esse é um flare que poderia ajudar e ajuda em várias etapas, né, para você trazer
essa textura de luz, esse acabamento que eu falo para vocês, que é essa camada a mais. Quando você tem um flare que ele é linear e você quer deixar ele redondo, cara, tem uma opção no Photoshop, você pode vir aqui em distorção, né, coordenadas polares. E aí você coloca essa opção aqui, ó, e ele vai arredondar isso para você, porque ele traz isso sempre como se ele tivesse, né, fazendo o 360 ali na tua imagem. Então eu já tenho aqui, ó, um flare redondo que simula muito bem o efeito da luz de algum ponto do ring light, e eu poderia trazer isso aqui para o meu projeto, jogar aqui em cima em alguma etapa, ó. E olha o quão rico é você começar a trazer essas camadas de profundidade e de absorção, ó. Então vou colocando aqui, posiciono, coloco exatamente no formato que você precisa, e aí você troca o Blend Mode aqui para um blend de iluminação, Screen. Olha isso. Olha como ele começa a dar riqueza, né? Que é um ring light, você consegue perceber que mas ele é seco. Ele tem uma camada de interpretação. Ele tem uma camada de análise só. E se você hoje é um designer social media, se você é um designer, né, de embalagens, se você é um designer de peças publicitárias, comece a pensar nisto como tarefa essencial para qualquer criação que você faça. Designer social media hoje talvez seja a profissão do futuro, né, que está em uma crescente, uma valorização absurda, e quanto mais tempo você consegue criar posts, imagens, conteúdos digitais que retenham a atenção do teu público e da tua audiência, muito mais você vai fazer com que você consiga gerar impacto para os teus trabalhos, para o teu projeto, para o teu resultado e, consequentemente, vendas para o teu cliente ou até mesmo vendas para você mesmo, porque esse projeto chama muito mais atenção do próximo projeto que futuramente o teu cliente vai olhar e falar: quero esse cara trabalhando nas minhas imagens, quero que ele crie, né, os meus conteúdos. Então, ó, uma simples luz, né, que simula muito bem. Ah, Lucas, mas a luz é dourada. Beleza, eu venho aqui e colorizo ela, eu coloco a cor que eu quiser. Ó. Então, o Photoshop, ele é o cara que te dá liga, né, e verniz para todas essas etapas e essas camadas que você precisa colocar na imagem. Então, ó, coloquei uma luz, se eu duplicar ela aqui e simplesmente rotacionar e colocar ela, né, numa outra direção, eu já vou ter na imagem, né, muito mais direcionamento, ó, do que eu tinha antes. Ó. Então, às vezes, são coisas simples que você vai acrescentando na imagem e que dá um peso absurdo para o realismo, para a qualidade final. Ó. Então, não é, sabe, criar coisas mirabolantes, sabe, tentar criar do zero. Não. Referência, estrutura, pesquisa de imagens e traz isso para o teu projeto, e ali poucas habilidades, poucas skills do Photoshop já te dá a capacidade de criar algo completamente diferente do comum. Tá? Então foi isso que eu comecei a trazer aqui de forma muito forte para o projeto, que era a brincadeira dessas luzes, ó, que eram os flares que vocês estão vendo aqui. Tá? Foi exatamente isso que eu fiz. E aí quando eu olhei para essa imagem, algo começou a me incomodar que, junto da referência, né? Por isso que a referência é importante. Eu falei, cara, esse ring light está meio tímido, né? Tá meio mimicocó, assim, é uma palavra que eu gosto de usar, que ele não tem o peso da influência que o documentário vai abordar. Ele é um ring light. Como que eu vou encorpar isso aqui muito bem? Então, uma técnica muito simples de transformação aqui dentro do Photoshop mesmo, ó. Vou pegar aqui, ó, seleção elíptica. Eu vou pegar a parte interna da área do branco, ó. E aí vou vir aqui em selecionar, vou modificar isso aqui e vou suavizar um pouco essa seleção. Estou tentando ser um pouco técnico aqui também para falar um pouquinho de Photoshop, porque eu sei que a galera curte ver coisas diferentes, tá? Mas basicamente suaviza a seleção, duplica, e aí, ó, eu tenho aqui o centro selecionado, beleza? Então eu já tenho aqui toda a área que eu precisava ali para diminuir, né, ou brincar com o centro dessa imagem. Aqui, ó. E aí eu só dei um Command T, ó, e eu diminui um pouquinho. Dupliquei de novo, dei outro Command T, dupliquei de novo, dei outro Command T.
Então, tá vendo? Eu fui criando mais profundidade, ó, e aí sim eu tinha um ring light, né, mais poderoso aqui, mais conforme uma referência quase, ó. Tá? Então, a todo momento a gente brinca com isso aqui, ó, que é trazer o que o Rodrigo, que a galera toda posicionou a gente na construção da imagem, que é algo que acontece muito. As pessoas vão criando algo no Photoshop e ela vai esquecendo do que foi combinado. Ela se empolga, ela vai para caminhos que às vezes não faz o mínimo de sentido. E isso é muito ruim quando você pensa em projetos, porque você cobra pelo seu tempo. E se você gasta mais tempo do que foi inicialmente discutido, alguém está pagando por isso, né? Geralmente é a gente que paga. Então, ó, eu diminuí a parte central, fui diminuindo, ó, conforme eu mostrei para vocês, e fui acrescentando aqui essas brincadeirinhas aqui para trazer esses efeitos de luz. Entendeu? Então aqui, galera, era um caminho que eu já olhava para a imagem e eu já me sentia confortável com uma primeira aprovação. Ou seja, eu poderia chegar aqui e falar, nossa, acho que eu posso apresentar para eles sem esse degradê aqui, obviamente, né? Porque... Deixa eu tirar ele aqui. Deixa eu ligar. Porque o tripé aqui ele está amenizado, né, nessa sombra, mas eu já sabia que aqui eu queria colocar um texto. Maravilha. Então, tenho aqui as luzes aplicadas, os brilhos, etc. Conforme eu oriento vocês sempre a tomarem cuidado. E aí começou a brincadeira de preciso ir na referência agora e trazer a referência de paleta, de cor. Então, eu fui lá, trouxe a imagem, joga por cima do projeto. E aí você, aqui o primeiro, né, grito assim, nossa, tá completamente diferente, não tem como que eu vou melhorar isso. Então eu falei, poxa, eu vou colocar um fundo azul. Então eu criei um degradê aqui, né, com ferramenta de gradiente mesmo, fui lá na referência, capturei o azul mais claro com o azul mais escuro. Eu tenho aqui a paleta de cor principal e cor secundária. E a partir dessa cor, comecei a brincar com as características de... Eu já tinha aqui simetria, ou seja, o lado direito era do lado idêntico ao lado esquerdo. Eu já tinha respiro, eu já tinha contraste. Então eu falei, cara, eu só preciso direcionar a luz nessa cena. Então eu criei uma camada, fiz um degradê, ó, degradê radial, e eu comecei a pintar esse degradê aqui com a cor do azul mais claro até a cor do azul mais escuro. Então fui com calma e dedicação, obviamente, fazendo isso e tentando trazer um pouco dessa brincadeira. Por quê? Porque eu queria direcionar o teu olho aqui, ó, para o ponto central, que era o ponto do ring light. E olha como ele já deu uns desenhos muito bonitos, né, pro formato do ring light. Ó. Ele já deu muito acabamento, textura, né? O ring light ali ele se desenhou muito bem fazendo isso. Então comecei a brincar com isso, tirei um pouco da saturação, estava achando que estava too much, né? E comecei a colocar mais camadas de interpretação da imagem. Então ó, trouxe aqui uma textura, que é essa textura aqui, ó. A gente chama isso de overlay na fotografia, que é você fotografar algo, né, que é, sei lá, um borrão mesmo, uma textura, e você jogar isso sobre a imagem. Por que eu falo isso? Quando você está fotografando algo na vida real, pensa que o teu olho e a lente da câmera são a mesma coisa. Então, quando você olha, quem é capaz de captar a mesma coisa que o teu olho é a câmera que você está apontado ali para a tua cena. Entre o objeto e o teu olho, ou entre o objeto e a câmera, cara, tem muita coisa acontecendo que teu olho necessariamente não percebe. Poeira, sujeira, enfim, partículas de todos os tipos de matérias microscópicas acontecendo ali que afetam como que
o contraste e a nitidez da imagem chega até a câmera ou chega até teu olho. Então, o que eu mais vejo das pessoas que tentam construir imagem, que é onde, me desculpe o perdão da palavra, né, fica muito raso a percepção do resultado, é que elas constroem imagens pensando que são secas, né, são frias. Entre o que está acontecendo ali na cena, quando você olha para a imagem, não tem nada que te chama a atenção, não tem nada que te distrai, porque o objeto e o teu olho, ele está conectado de uma forma direta, assim. E a gente precisa quebrar essas passagens, ou melhor dizendo, aumentar a passagem, né, do que acontece entre esses dois elementos. E aí que vem essas texturas que são magníficas para isso. Olha só, eu coloquei uma textura aqui, e só de colocar essa textura já me dá um aspecto de envelhecido, já me dá um aspecto, né, fotográfico muito mais interessante do que sem ela. E olha como as luzes dão uma sujada, tá vendo? Eu joguei sobre a imagem e a luz por si só se comporta diferente. Ó. Ele já dá um halo. Por quê? Porque eu estou colocando elementos entre o que acontece com a luz e o que chega no teu olho. Tá? Então comecem a tomar cuidado com isso, que vocês vão perceber o quanto a imagem de vocês vai crescer visualmente e de forma de qualidade mesmo. E aí vem o principal ponto, né, que é, cara, se eu estou olhando para uma imagem que tem tanta luz assim, eu preciso trazer essas luzes para minha cena. E aí eu trouxe esse carinha aqui, ó, que é um super flare. E aí, como que eu trouxe ele? Eu fui aqui no banco de imagem, digitei aqui, ó, Radial Flare. E aí você vai ser feliz, porque você vai encontrar coisas de todos os tipos possíveis e inimagináveis. Ó. Olha isso. Isso aqui é um exemplo claro de você olhando para uma fonte luminosa. É isso que acontece. É exatamente esse efeito. Então, se você está olhando para um ring light e você precisa disso, você precisa trazer essa imagem. Foi isso que eu fiz. Não necessariamente essa, eu peguei outra. Na verdade, eu fiz a partir de um flare que eu tinha e eu fiz aquele coordenadas polares. E aí, ó, trouxe isso e botei em screen, que era o modo de luz. Ó. E contrastei. Então, fui colocando agora esses carinhas aqui, essas brincadeiras de trazer esses flares, ó, para dar profundidade. Ó. Então, trouxe no primeiro plano e trouxe no segundo plano. Então, tem um aqui quase perto do meu olho. Perceba que quanto mais as coisas estão próximas do teu olho, maiores elas ficam. E quanto mais longe do objeto, menores ela fica. Do teu olho, menores ela fica. E quanto mais próximo do teu olho, pensa que é uma profundidade de campo. Teu olho é uma lente e ele não consegue focar aqui no segundo plano e no terceiro. Ele foca em um único plano. Então, se meu olho está focado no ring light, no primeiro plano, ele está desfocado. Então, essa luz ela tem que estar desfocada. Ó. Então, é só chegar aqui e aplicar um desfoque na luz, ó, que você vai perceber que só de você pôr um ligeiro desfoque, a tua imagem ela já ganhou aqui primeiro, segundo e terceiro plano. Porque eu coloquei mais passagens de análise da pessoa para ela ver ali. Então, a brincadeira foi mais ou menos essa, de construção. Entrou uma questão aqui muito interessante, que é o lance de você trabalhar a psicologia das cores. É um outro assunto também muito amplo, que vale que vocês gastem tempo fazendo isso. Se vocês não conhecem, vocês vão acessar um site chamado Adobe Color Themes, que é o Adobe Color. E aqui tem um dedo duro muito legal, que é trabalhar com cores complementares, né? Que isso mexe com uma psicologia muito básica do ser humano, que é a gente gosta do incômodo. Então, assim, eu tenho até uma frase que eu brinco com as pessoas que trabalham comigo, que é a gente é meio sadomasoquista, no sentido de que o incômodo nos gera interesse, sempre. Então, se você causa algum incômodo em algo, esse interesse pode ser positivo ou negativo, mas ele vai ser, de alguma forma, algo que vai atrair atenção. Então, quando você brinca com cores complementares, você mexe com um lado do teu cérebro, que é o direito e esquerdo, que é o quente e frio, que é o em cima baixo. E tudo isso é o que gera o equilíbrio da imagem. O equilíbrio da imagem não quer dizer que você tem que pôr 50-50%. Mas se você colocar 80-20, 70-30, 60-40, a sua imagem está em equilíbrio. Tá? Então, é esse equilíbrio até o todo de 100%.
né? E não necessariamente que precisam estar com a mesma intensidade de amarelos e azuis, de frios e quentes, de pretos e brancos. Tá? Pensem nisso que isso vai te ajudar muito. E aí aqui, enfim, por uma série de tempos fazendo isso, já está muito claro na minha cabeça que quente e frio funciona muito bem. Então, cara, o azul como fundo não poderia deixar essa luz não poderia deixar essa luz fria. Por mais que o ring light aqui estivesse emitindo quente, eu fui lá e esquentei. Então, olha a brincadeira. Metade é fria, metade é quente. A parte de cima é luz, a parte de baixo é sombra. Tá? Então, tem muitas dubiedades aqui que faz com que você gaste mais tempo analisando tudo isso. Tá? Então, olha como a imagem ela é muito mais complexa, né, do que simplesmente parece ser quando você só joga ali e explica o contexto de como tudo foi feito. Enfim, aí foi correções de luzes aqui, crescer um pouquinho do ring light, né? Foi ajustes mais simples que eu fui só melhorando aqui, ó, e trazendo mais profundidade, mais efeitos, né? Detalhes mais finos aqui de coisas que eu sei que iriam agregar muito para a imagem. Tá? Então, essa é a parte que eu particularmente mais amo fazer, que é quando a imagem já está pronta, já está no caminho que você queria, você gasta tempo ali, ó, refinando, passando verniz, né? Pincelando coisas que vai fazer total diferença no final. E aí chegamos na parte do título, né? E aqui eu vou gastar tempo só explicando de como a gente chegou nisso, tá? A primeira proposta, óbvio que a gente não chegou nisso de primeira, a primeira proposta da tipografia, ela era essa aqui, ó. Tosca, né? Tipo, muito básica. Mas quando a gente chegou nela, a gente pensou assim, cara, a imagem tá linda, tá incrível, mas eu preciso escrever. Preciso colocar o título. E como que eu faço com que o título não brigasse com a imagem? Como que eu poderia fazer para que eles tivessem pesos individuais, importantes na imagem, e que ao mesmo tempo um não atrapalhasse o outro? Né? Na ideia inicial, lá da primeira referência, vocês perceberam que a ideia era escrever sobre o ring light. E aí aqui isso já me causava um certo incômodo, porque eu falava, meu Deus, vai dar muito problema, né, de leitura, esse aspecto da luz passando sobre o texto e tudo mais. E aí eu comecei a olhar as referências de escrita. E aí foi para o ponto onde eu falei, tá, calma, vamos dar peso e importância para as coisas. São duas coisas completamente distintas. Um é o efeito, a outra é a influência. E elas duas vão pertencer ao mesmo espaço, mas elas precisam simbolizar coisas diferentes. Quando você fala em influência, a primeira coisa que você... Vou passar na frente aqui. Quando você fala em efeito, a primeira coisa que você pensa é que o efeito ele precisa acontecer sem que você perceba. Ou seja, quando você percebe algo, né, que aconteceu contigo, talvez você perca um pouco dessa sensação da fluidez do efeito, da naturalidade, do movimento, da sutileza. Imagina se eu tivesse escrito o efeito, né, desse jeito. Olha o quanto ele é duro, como ele não passa essa sensação, como ele não transmite esse sentimento de ser uma coisa positiva, ao mesmo tempo fluida, natural, que ninguém percebe. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o contraponto que é a influência. E a influência, nesse caso, ela precisa ser impactante, ela precisa mostrar posicionamento e ela precisa ter poder. Então, a brincadeira dessas duas tipografias calhou da gente voltar lá nas referências e falar, opa, das referências que o Rodrigo gostava e que o time dele tinha nos passado, qual é mais próxima do efeito? Que é uma fonte manuscrita, mais fluida, mais natural. E, consequentemente, se eu entrar aqui em qualquer... Galera, Adobe Fonts ou, enfim, deixa eu pegar aqui. Não sei quem de vocês conhece, mas se vocês entrarem aqui na Creative Cloud de vocês, entrarem aqui nessa opção superior que se chama Adobe Fonts, clicar aqui e falar, quero procurar fontes. Se você é um assinante da plataforma da Adobe, da Creative Cloud, você tem ali uma série de fontes exclusivíssimas, né, prontas e gratuitas para você testar. E você pode filtrar por fontes caligráficas, arredondadas, luxuosas, futurísticas, enfim. Da maneira que você customizar a tua pesquisa, você vai encontrar. Então, se eu digitar aqui efeito e procurar como fontes caligráficas, ou até melhor, ó, vou caligráfica. Olha
como eu já consigo ter sensações aqui do que pode acontecer com a minha brincadeira. Então eu não preciso ser um mega, né, tipográfico ou um designer que entende profundamente de todas as fontes possíveis, mas ter um pouco de percepção e trazer as informações para você vai fazer com que você trabalhe com mais assertividade. E olha como é bonito, ó, você tem aqui já esse movimento. Só que o grande problema das pessoas é que elas pegam essa fonte, beleza, gostei da fonte aqui, Altesse. Ele baixa essa fonte, escreve efeito e é isso. O quão de personalidade tem tu ali? Né? Qual é a sua assinatura sobre isso? Como que você fez com que esse efeito realmente casasse com a ideia do projeto, né, que era o efeito da influência e não o da tipografia? Então, quando vocês pegarem uma fonte ou qualquer coisa que já exista, customize, sabe? Traga a sua personalidade e, principalmente, adapte a sua imagem ou a sua fonte no projeto que você tem colocado ali. O mesmo vale para a influência, né? Que era, desculpa, aqui, ó, que era o lance do peso da fonte. Então eu precisava de uma fonte que eu sabia que seria condensada, porque o espaço que eu ia colocar ali dentro do ring light não era muito amplo, então eu poderia ter uma fonte muito aberta, muito bold, mas ao mesmo tempo eu precisava de uma fonte que passasse esse peso. E aí o grande segredo aqui é: faça o casamento daqui, ó, da brincadeira entre a interação da tipografia, das diferenças entre ela, ou seja, a interação do movimento, da curvatura. Traga esse tipo de customização porque vai criar uma parada completamente particular, sua, e que qualquer pessoa que bater o olho, ele vai entender que, por mais que seja uma fonte pronta, você personalizou da sua maneira. Tá? Então esse contexto ele é extremamente essencial. E aí, por último, né, a gente precisava dar personalidade para essa fonte. E a gente precisava trazer a brincadeira do efeito influência ser uma luz, né, uma luminosidade que combinasse ali com o ring light. E foi isso que a gente fez aqui no projeto. Então, essa foi a etapa mais chatinha, digamos assim, né, porque demorou um pouquinho da gente encontrar esse caminho, mas depois que a gente encontrou foi muito simples, né? Então, eu explico isso aqui dentro dos meus materiais de forma mais detalhada. Quem quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, tem lá um passo a passo de como fazer um neon bem profissional, bem interessante. Acompanhe lá que vocês vão entender. E aí foi simples, né? Eu só criei aqui algumas passagens do texto, né? Bem com efeito de luminoso mesmo. Trouxe as cores para o texto. Isso aqui eu trouxe depois. Aqui, eu trouxe a colorização. Então, já comecei a acender da maneira que eu queria. Fiz o degradê. E também brinquei aqui, ó, com... Tá vendo a sutileza da passagem aqui das áreas de menos luz do ring light para as áreas de mais luz? Então, isso aqui precisava também acontecer no neon, tá vendo? Então, ele também tem a mesma transição. Quando eu não tenho isso, ó, fica duro, tá vendo? As duas coisas não falam a mesma língua. Por mais que eu chegue aqui e eu coloque na mesma intensidade de cor, por mais que eu chegue aqui e falar, beleza, eu vou deixar o amarelinho mais branco um pouquinho. Tá vendo? Eles não se conectam em nenhum momento, ó. Parece realmente que são coisas distintas ali. Quando eu pego e eu trago um pouco desse degradê, né, de forma que eles comecem a... Parece que realmente o casamento, o match é perfeito. Então, é esse tipo de cuidado e percepção que a gente sempre tenta tomar cuidado na hora dos nossos projetos. E aí chegamos no final aqui, né, com ajuste de cor e tudo mais. Fizemos o cabeçalho com o nome das pessoas que participariam do projeto. Fizemos o rodapé. Então, isso basicamente usando a mesma tipografia do Influência e escrevendo aqui de uma maneira que visualmente, né, abraçasse toda a peça e tivesse ali, ó, o movimento da luz
né, fazendo esse loop infinito, né? Então eu tenho essa sensação de que é um vórtex, né? É um buraco negro ali que você está meio que sendo abduzido e a imagem sempre te leva num processo de leitura. Como a gente lê a imagem da esquerda para a direita, de cima para baixo, né, a gente começa lendo, vai girando, ó, e ela vai te levando para o ponto central, que é o efeito influência. Então, tem uma série de particularidades e características aqui meio que quase imperceptíveis quando você olha a imagem, mas é por isso que ela te segura e te retém tanto. E esse é o resultado final, que a gente gostou muito. Foi um projeto que eu senti muito tesão em fazer e construir, e principalmente trabalhar nisso e chegar nesse resultado final logo de cara, assim. Então, sinto muito orgulho de ter participado. E aí, como que a gente finaliza tudo isso, né? Como que a gente traz isso para um projeto? Vem a etapa de apresentação. E para o teu cliente, né, lembro do a mais? Então, isso era a nossa entrega final, né? A tipografia, a identidade visual, a aplicação dela, a cover oficial. Mas a gente pode ir a mais. A gente vai e fala, cara, vamos fazer algumas peças diferentes aqui. Então a gente fez já um feed com a tipografia sem o efeito, né, das texturas do neon aplicado sem nenhum tipo de informação, já com a tipografia em outro local. Olha o movimento do T aqui, ó, do corte do T, seguindo o mesmo movimento do ring light. Então lembra que eu falei de personalizar a fonte, né, que é muito simples, você faz isso no Illustrator, no Photoshop, e isso fica muito característico. A gente sabia que isso aqui era um documentário que seria, sei lá, transmitido digitalmente numa plataforma de streaming, sei lá, qualquer coisa que seja. Então a gente já simulou aqui, ó, como que isso ficaria dentro de uma plataforma de streaming qualquer, para entender se estava, né, convincente, se passava a mensagem, se os contrastes estavam legais. Então, gaste tempo aplicando a tua peça em vários formatos distintos, que para o teu cliente, quando ele olhar, ele vai entender que, cara, já está funcionando. Ele não vai ter que se preocupar com mais nada além de receber e aplicar. Tá? Então, redes sociais, qualquer tipo de mídia social hoje que você precise aplicar, faça esse teste. Né? Todos os tipos de plataforma, seja Instagram, seja Reels, seja Stories, seja LinkedIn, enfim. Existem ali cartilhas, né, que você consegue baixar da internet e entender qual é o tamanho de cada uma das peças. Tá? A gente testou muitas coisas para ver se dava leitura, dava contraste. Fizemos aqui também algumas outras aplicações que é bem normal assim, de fazer, que vocês já devem, né, que são em mockups para entender se isso aqui na rua, como se comportaria, se daria leitura, se né, passaria o impacto. Então, gaste tempo fazendo isso, porque isso engrandece ainda mais, né, o teu resultado final e facilita muito a tua aprovação com o teu cliente, beleza? Por último, eu queria finalizar essa aula agradecendo aí a H1 Editora novamente, o Novo Mercado, o Rodrigo, a equipe toda que dividiu comigo esse último mês praticamente trabalhando sobre isso. Espero que, de certa forma, eu tenha atingido o objetivo de impactar vocês e, como o próprio nome do documentário diz, influenciá-los de alguma maneira com a imagem, com a narrativa que ela carrega, com o peso que a gente tentou o tempo todo gastar e cuidar muito bem, né, de cada detalhezinho possível que as pessoas batessem o olho aqui e se conectassem. E essa mensagem que eu tento e quero trazer para todos vocês, de preocupação, de valorização, né? O profissional hoje criativo, ele é um profissional muito em ascensão, é um profissional completamente inserido dentro de um mundo digital que as pessoas ainda estão aprendendo a conviver, aprendendo a lidar. E todos nós temos a capacidade e a facilidade de já fazer isso, ó, com o estalar dos dedos. Então, piscou, eu já estou no digital. Eu tenho todas as habilidades possíveis para atender demanda que só cresce dia após dia e vai continuar crescendo muito mais com toda essa evolução de um mundo que a gente está só começando a ver, né? Metaverso, Web 3.0, tem muita coisa vindo aí. Então, quem sai na frente, quem se preocupa em
não somente chamar a atenção das pessoas, mas principalmente reter a atenção de quem está ali consumindo o teu material ou consumindo o teu produto, tem um diferencial no mercado que é intangível o valor desse profissional para qualquer operação, e o designer serve exatamente para isso, para você criar soluções e descomplicar o mundo. O mundo já é muito complicado por natureza. Já existem uma série de dificuldades e problemas que, desde que a gente acorda e vai dormir, a gente se depara e se encontra. Mas através de imagens, através de histórias, através de narrativas, através de tudo isso que eu apresentei aqui para vocês, através da ferramenta que o design nos dá, a gente é capaz de descomplicar o mundo. E isso, ainda bem, vale muito dinheiro. Então, espero que vocês tenham se divertido. Quem quiser me acompanhar nas minhas redes sociais está aqui, @lucasrosa no meu Instagram. Quem quiser aprender um pouquinho mais sobre pós-produção, manipulação de imagens, fotografia, tratamento de imagens, qualquer coisa que vocês queiram se aprofundar nesse universo, eu compartilho e crio muito conteúdo digital praticamente diariamente ali para ensinar o que eu faço, abrir muito dos meus bastidores em background que não é 100% visível no dia a dia da internet. Vocês podem acompanhar, me conhecer um pouquinho mais e, obrigatoriamente, se desenvolverem como profissionais. Quero agradecer novamente o Novo Mercado pelo convite, e a gente se encontra em alguma outra oportunidade. Grande abraço.